Gebrim Preto, tá? Que se de repente alguém o chamasse assim pelo nome, é capaz nem dele na sala de aula responder, falar, não sei, eu acho que ele não veio hoje. E o Beto Preto? Ah, não, o Beto Preto sou eu. Ei, Nelson, tudo bem? Tudo bem. Então, o secretário que foi prefeito lá em Apucarana, e que foi, inclusive, reeleito na oportunidade com uma votação quase chegando na casa dos 90%. O que vale dizer que os apucaranenses lá da Cidade Alta, que tinha lá o Vicentinho, como é que era o nome daquele estádio de futebol, Nélio? Era Bom Jesus da Lapa. Agora chama Olímpio Barreto. Isso. Meu Deus o Vicentinho mandava prender e Não. soltar. Meu Deus do céu, narrar futebol lá, cara. O Vicentinho, ele ficava louco com os radialistas. Vocês acompanhavam lá? Acompanhava lá. Eu acompanhei o time do Apucarana ainda, como médico em algumas viagens. Eu era substituto do substituto. Opa. Então, pouquíssimas. Então, e quando se ia narrar futebol lá, comentar alguma coisa e tal... Jesus Vicentinho, o Jesus Vicentinho. E ele queria ser tudo. Ele queria ser prefeito, ele queria ser vereador, ele queria ser o dono da cidade, do curtume, do lago. Ele era o homem lá. Era um figuraço, queria ser deputado. Daqui a pouco ele ficava bravo, entendeu? Que o time adversário estava ganhando do Apucarana. Ah, amigo, coitado do cronista, entendeu? Porque ele meio que atiçava a galera contra. Mas muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Secretário de Estado, Beto Preto. Tem aí ministros da saúde, o senhor também, um dos motivos da sua visita é essa reunião. Acompanhar o ministro Marcelo Queiroga, que está numa reunião dos ministros da saúde do Mercosul, aqui em Foz do Iguaçu. Uma satisfação que a reunião possa ser feita aqui. Agora pela manhã eles estavam reunidos, ontem jantamos com os ministros do Uruguai, da Argentina, a ministra da Argentina e o ministro uruguaio também, além de um representante do Ministério da Saúde da Bolívia. E agora pela manhã os trabalhos foram trabalhos diplomáticos, mas o grande assunto deve ser a vacinação do Covid. Pelo que o senhor estava junto, então, o senhor jantou com eles e tal, dá uma de repórter aqui para a Rádio Cultura. Como é que o senhor vê assim, as tratativas e tal, em nível de ministério e, quem sabe, até Itamaraty, nessa liberação de fronteiras que, para nós aqui, interessa por demais. Sim. Como é que vai ser esse fluxo? Ontem, inclusive, também o ministro Queiroga tratava sobre isso, porque é importante que tenhamos uma liberação clara com a Argentina. Com o Paraguai está praticamente tudo certo. Agora, a liberação vai se dar mais claramente com a Argentina. Já existe até um protocolo por parte do Ministério da Saúde na Casa Civil, lá em Brasília, para resolver isso. Mas eu acho que está caminhando para isso. Porque eu observo o seguinte, secretário, nós aqui, chegou um determinado momento, nós começamos até a ser xingados. Então, nós imaginávamos que estaríamos ajudando o ouvinte, que vem. Como é que passa para a Argentina? Bom, 7 horas da manhã tinha um jeito. 7h15 mudava. Lá pelas 8 alguém dava uma outra informação. Agora não precisa o teste de PCR. Não, agora precisa. Agora precisa não sei mais o quê. A tendência mundial é a vacinação, né? A vacina é o salvo-conduto, não diria um passaporte sanitário, não é isso. É que as pessoas que são vacinadas vão se sentir mais liberadas para ir e vir. E isso é natural. Agora, quem não toma vacina corre um risco enorme de adoecer. Secretário. E aí também não estou aqui fazendo juízo de valor da opinião legítima de cada um de tomar ou não tomar a vacina. Minha opinião como médico é o seguinte: quem não tomar a vacina vai ser alvo prioritário do vírus aí, porque ele está circulando. Olha, eu me permito, não é do meu feitio, aqui não é do feitio do programa, mas às vezes tem coisas que a gente, obrigatoriamente, publicamente, a gente tem que reconhecer. A atuação do senhor, a meu juízo, foi uma atuação exemplar. Tentamos errar o mínimo possível. Enquanto secretário. Claro, o senhor não tem o deferimento para chegar a dizer o seguinte: eu vou resolver o problema do Covid, que a comunidade científica internacional ainda desconfia de muita coisa, mas não conclui exatamente o que vai acontecer. Mas a forma sempre muito aberta da interlocução que o senhor fez com a comunidade paranaense.
Tá? O senhor sempre foi muito aberto, o senhor nunca fugiu do debate, o senhor nunca se escondeu. Inclusive nos momentos mais duros. Nos momentos mais duros e, às vezes, recebendo paulada, né? O senhor teve aqui na nossa região, inclusive, alguns prefeitos que lhe endereçaram alguns bons desaforos. Mas o senhor se manteve firme ali, dizendo o seguinte, olha, nós temos que fazer quarentenas, nós temos que fazer o isolamento, nós temos que fazer a utilização de máscara, e quando vacina chegar vai resolver, e enquanto seu lobo não vem, nós vamos ter todo o cuidado necessário de ir parcialmente liberando atividades comerciais, outras fechando totalmente, os lockdowns e etc. e tal. Mas disso o senhor nunca fugiu do problema e da responsabilidade, como quem dissesse assim, é que estão me mandando, estão recomendando, eu estou obedecendo o governador. Não, o senhor vinha e dizia, isso aqui é o meu entendimento de secretário. Sim. E a pasta está na minha mão e eu tenho que dar a responsabilidade. Nós não temos, então licença, eu lhe parabenizo, né? por isso. Eu lhe parabenizo Obrigado, por Nelson, isso. obrigado. E a gente sempre fez isso Bastante aqui. equilíbrio, a gente tenta fazer as ações acontecerem. Agora, então, perguntando para uma pessoa que tem o conhecimento do senhor e quem está o dia todo vivendo, porque ontem, num telejornal de início de madrugada, eu vi a preocupação de 3 governos europeus. Sim. Governo alemão, governo holandês, o primeiro-ministro Boris Johnson da Inglaterra, preocupadíssimos com a negativa das pessoas em se vacinar, pelas razões, cada qual tem lá argumentos que eu nem imaginava alguns que pudessem existir, mas que existem, e que com todo o respeito ao não querer se vacinar, o não se vacinar abriria espaço, ou, estou falando numa linguagem que a dona de casa me entende, ou seja, cria a ocasião para que novas variantes, para que novas cepas, para que novas mutações do próprio vírus venha infectar as pessoas. Correto. Correto isso? Correto, correto. Esse ponto é correto. O segundo ponto é que realmente existe um pensamento anti-vacina mais forte na Europa do que no próprio Brasil. Nós temos aqui essa cultura da vacina. Em outros países isso não é tão simples e tão claro. Eu me recordo, quando eu tinha 6, 7 anos, nós tivemos aquela... Tinha dia da vacina na escola. Nós tivemos aquela vacinação contra a meningite meningocócica, que era na pistola. Sim. Uma fila de alunos para vacinar contra a meningite. Deixava a marca no braço. Deixava a marca no braço. Então, uma ferida de 15 dias. Exatamente. Isso tudo, nós aqui no Brasil, ao longo do tempo, fomos nos acostumando a ter o calendário vacinal obrigatório do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações. Na Europa, no próprio país americano, nos Estados Unidos, não tem isso. Eles agora tiveram que correr para fazer. Então, teve uma adesão muito forte, muita gente se vacinou, mas tem um percentual lá que não tomou a primeira dose e um percentual maior que não tomou a segunda dose. Então, isso acaba dando a oportunidade do vírus circular, o vírus vai encontrando as brechas da imunidade, ultrapassa essas brechas e infecta. E ao infectar, sim, ele pode mudar. A variante Delta, que a gente falava há 6 meses atrás, que seria a predominante, a prevalente aqui no Brasil, até viemos aqui na Rádio Cultura, falei com o Ayrton José sobre essa questão da chegada, no chegado da variante Delta. A variante Delta já tem 42 sublinhagens. Nossa. Então ela vai mudando, ela vai mexendo, ela vai procurando, ela vai criando condições para ultrapassar. Ela se defende para viver. Enquanto isso, nesse momento, e é importante frisar, as vacinas que nós temos no Brasil são eficazes, então tem que vacinar. Eu falo isso. No Brasil, a gente tem uma conta aí de 3% que não tomou a primeira dose. E um grupo maior que isso que não tomou a segunda dose. Eu falo, gente, esse é o salvo-conduto, é a verdadeira salvaguarda que nós temos. 6 meses atrás, nós tínhamos falta de leitos de UTI aqui na região. Sim. Tinha fila. O cidadão ficava entubado na UPA esperando. Hoje está sobrando leito. Então, isso tudo é a vacina. É o resultado da vacina. Secretário, como é que explica, depois vou passar para os demais colegas, o Dante e o Nélio, o Brasil, nesse número de não vacinado com a segunda dose, o Brasil, nesse momento, atinge em torno de 62% das pessoas vacinadas, ultrapassa a marca proporcional absoluta em percentual dos Estados Unidos da América do Norte com vacinação. Tá? Nós temos 62% da população, mas nós temos 21 milhões de brasileiros que não voltaram para a segunda dose.
Esse número é um número que pode ser um pouco menor. Pode ser um pouco se menor? for de 10 milhões, é muita muito. gente. Claro. Eu vi esse número de 21 milhões anunciado pelo Ministério da Saúde. É possível. É que o Ministério ele tem, o sistema de informações é uma roda que vai girando devagar e vai colocando para dentro os dados que são digitados. Porque o Paraná deu uma patinadinha no início, mas daqui a pouco ele foi lá na frente e faz tempo que tem os 5. Estamos mantendo. Né? É que começamos com 400 mil doses a menos por causa dos idosos do Rio Grande do Sul. E agora, depois, nós fomos recuperando. Agora, é importante frisar, veja, a vacinação ela é um bem comum. Nós precisamos fazer a vacinação acontecer. Ontem estive lá em Toledo, numa cerimônia com a farmacêutica Pfizer. A Pfizer, ontem foi o dia de começar a segunda dose para os adolescentes de Toledo, naquele estudo de 2 anos que a Pfizer está fazendo. Então, é uma expectativa. Os números em Toledo caíram vertiginosamente, cidade inteira vacinada. E aqui no Paraná, nós temos hoje, batendo aí praticamente 83%, 84% da população acima de 18 anos já tomou segunda dose ou dose única. Então, da população acima de 18 anos, repetindo, acima de 18 anos, já 83%, 84% da população vacinável já foi vacinada com a segunda dose. Nós estamos caminhando para ter um ciclo vacinal completo e trabalhar mais forte agora com essa questão da dose de reforço. E para fazer uma observação, secretário, o antecessor do secretário de Estado de Saúde, o Caputo, Sim. Aí onde o senhor está sentado, há cerca aqui de 2, 3 semanas, ele deu um dado aqui que me deixou um tanto quanto arrepiado, que são as sequelas que ainda a medicina não está sabendo dos quês e os porquês de alguns sintomas, inclusive psíquicos, que o Covid deixa. Sim. Que o Covid deixa. Então, se tem alguma novidade que, por mais que ainda não seja 100% confiável, é a tal da vacina. O que mudou foi a vacina. Eu e o Nélio, nessa época do ano, o ano passado, nós estávamos discutindo aqui a morte de 100 pessoas no mês, de 200 pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. E chegamos no mês de março, então, desse ano, uma coisa louca. Diga, Nélio. Vou tentar condensar aqui. Primeiro, Não de tem, 2 viu, ouvintes. Nélio? Pois não. Não tem manual de instruções. É verdade. Essa doença não veio com manualzinho de instruções para você Sim. ver, entendeu? Então, assim, a questão psíquica, a queda de cabelo, Sintomas sequela, como aquele... sequela cardiopulmonar, como é que é aquele que Guillain-Barré pode ter, sequela cardiopulmonar, sequela neurológica, sequela psíquica, osteomuscular, nós temos de tudo aí pela frente. Se nós tivermos 40 mil óbitos no Paraná, desculpa até cortando você, nós devemos ter um cálculo raso aí, 100 mil sequelados de algum nível, algum grau. Caramba! E essa turma vai, graças a Deus, escapou da morte, mas nós vamos ter que ajudar. Vai continuar a pagar uma conta. É o gargalo. Diga então, né? Tá bom, então tá. Em Foz do Iguaçu, de ontem para hoje, acabou de vir o boletim, 8 casos positivos de Covid. De 2 ouvintes aqui. Um deles o delegado Francisco Sampaio, vice-prefeito de Foz do Iguaçu, está mandando um abraço aqui para o secretário Beto Preto. Está dizendo aqui que ele ganhou 4 lindos bonés. De Apucarana. Porque lá é a cidade... Capital dos bonés. Exatamente. E ele está perguntando aqui... E ele gosta de boné preto, hein? É verdade, é verdade. Ele pergunta... Passaremos o Natal sem a obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos? E aproveita o Jefferson, lá de Cascavel, pergunta qual é a sua posição sobre o Carnaval do ano que vem. Então, as 2 perguntas são pertinentes. Nós estamos trabalhando com a seguinte hipótese, batendo 85% da população paranaense acima de 18 anos vacinada com 2 doses, nós vamos dar uma janela imunológica de 7 a 14 dias analisando os dados, analisando os números, verificando se não houve nenhuma subida, e aí sim podemos tomar, estão no nosso radar algumas decisões aí, principalmente em ambientes abertos sem aglomeração. E aí sim podemos, mas lembrando, se trata de uma lei estadual, vamos ter que dialogar com a Assembleia antes de tomar essa decisão, sempre da legalidade do ato, para não criar nenhuma lacuna, nenhuma brecha, e vamos pensar como fazer aí para tentar liberar o Natal em ambientes abertos aí, sem máscara, desde que não tenhamos números subindo novamente. Caso isso aconteça,
também temos prerrogativa de claramente dizer isso. Desde o início, binômio de transparência, as notícias boas e aquelas que não são boas, não tão boas, e cautela. Cautela porque nós não temos que sair correndo para tomar nenhuma decisão antes de outro estado, outra cidade, nada disso. Nós precisamos tomar uma decisão embasada em números, em ciência, com tranquilidade, para não ter que voltar atrás ali na frente. Então, com calma, vamos fazer. A segunda pergunta Carnaval do ano que é do vem, Carnaval. As festividades, de um modo geral, enquanto gestor da saúde do Estado, a gente tem que trabalhar isso com bastante cautela. Eu estou vendo aí muitos shows, eu estou vendo o público nos estádios, tudo bem, ótimo, mas tem que ter a máscara e tem que manter minimamente uma segurança biosanitária. Se a gente voltar para o ambiente de festa completa, estamos ajudando o vírus a circular novamente. Então, todo esse movimento, eu sou um pouco reticente, cético nesse momento ainda. Vamos avaliar um pouco mais. Se puder, se tiver condições biosanitárias de agir, liberando efetivamente tudo, ok. Mas eu estou vendo que muita gente já está se preparando para o Carnaval. Festas enormes, bares também cheios. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão, como disse o Nelson agora há pouco, a gente defende, a gente fala, somos apedrejados às vezes, mas é o nosso papel também. Então, tem que falar, tem que repetir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é, mas tem um detalhe antes de eu passar para o Dante, que eu queria saber como curioso, secretário. Quando o Estado se coloca, estou falando do Estado, o município, unidade da federação, etc. Tá, o Estado organizado, chega e eu vejo que essa discussão do Carnaval, ela está muito menos, deixa eu falar aqui bem a verdade, ela está muito menos sendo discutida sob o ponto de vista da saúde. Mais dos eventos, né? Não. É que num determinado momento ficou por cima dos governadores que liberaram o Carnaval e que daí o Carnaval pode, e daí não sei o que não pode, enfim. Tá, bom. Vamos deixar para lá. Como diz o senhor, deixa chegar o Carnaval, nós vamos ver se tem Carnaval, se não vai ter Carnaval. Mas uma coisa me chama a atenção. O prefeito de Belo Horizonte, o prefeito Calil, me parece que em determinados momentos ele foi a voz uma das maiores, de bater o pé e dizer o seguinte: vamos sim usar máscara, vou fechar, não quero saber. Ia ter jogo de seleção brasileira, Copa América, não sei das quantas. Ela falou que não vai ter aqui em Minas Gerais. Mas eu estou vendo o Atlético Mineiro dele com 50, 60 mil pessoas no Mineirão. Sem máscara. E máscara que é bom, nada, lá atrás do estádio, se tiver. Isso me preocupa muito, muito, muito. Mas já são 3, 4 semanas, secretário. Isso aí, como é que vira, hein? Olha, eu quero lembrar que... A piazada nossa de Curitiba, que está lá em Montevidéu agora, para a decisão do Atlético, são milhares de paranaenses que estão indo. Eu não sei se vai ter todo o cuidado da máscara. Assim, o que acontece? Claro, agora nós temos as vacinas, né? Mas eu quero lembrar que, eu posso estar enganado, não sei se foi, acho que o time chama-se Atalanta. O Atalanta subiu numa fase lá da Copa da UEFA, foi disputar um jogo um time de Bérgamo, né? Foi disputar um jogo em Milão. Daquele ambiente, saíram milhares de contaminados. No início da pandemia na Itália, em fevereiro de 2020. Hoje nós estamos em outro patamar. Hoje nós temos um quantitativo de vacinados enorme. Mas os cuidados devem permanecer por mais algum tempo. Ao longo desses 21 meses, Nelson, nós, lá na Secretaria de Saúde, a gente recebe os relatos das histórias, das chamadas aglomerações do bem. Eu sempre falo a história lá da comemoração de 50 anos de casado, com os filhos, os cônjuges dos filhos, netos, só 24 pessoas, mais ninguém. Nenhum convidado de fora, a não ser o padre. Na região metropolitana de Curitiba. De 24, 18 infectados. De 18 infectados, 3 óbitos. Então, essa é uma festa que essa data vai ser... Uma tragédia. Da alegria, virou tragédia familiar. Isso vai ser marcado o resto da vida de quem ficou. Então, estou dizendo isso com muito respeito a todos, mas dizendo o seguinte: o vírus está entre nós. Temos vencido sistematicamente as últimas batalhas aí diárias. Quando o Nélio dá aqui o boletim, 8 casos em Foz do Iguaçu, puxa, isso é uma bênção. Poderiam ser 100, 200, 300. Não, tivemos mais de 300 aqui. Graças a Deus, 8 casos é pouco, mas desses 8 casos demonstra o quê? O vírus está circulando. Então, nós não temos como chegar lá e passar um Baygon nele lá e
um DTFON, resolveu. mata mosquito, nada disso. O vírus está circulando nas pequenas coisas. Então é importante manter todo o cuidado possível nesse momento. Claro, liberando aqui o comércio, liberando isso, liberando aquilo, flexibilizando o que for possível, a indústria funcionando, o comércio funcionando, a escola funcionando, tentando manter e gerar novos empregos. A crise econômica que se avizinha é muito grande, mas nós precisamos fazer todos os cuidados e manter esse fluxo de informações corretas. Porque o que tem de fake news por aí, porque tomou a vacina, não sei o quê. A vacina é importante, é fundamental e só ela nos trouxe até aqui. A vacina e os cuidados da máscara, da lavagem das mãos, foram fantásticos e muito importantes. Secretário, deixa eu só pegar aqui e registrar. A Cleci está nos assistindo lá em Sorriso, no Mato Grosso. Opa, um abraço para a Cleci, lá em Mato Grosso. E aí tem, Nosso diretor-geral que está aqui, o Dr. Nestor Werner Júnior, está nos acompanhando aqui, diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, morou em Sorriso. Morou em Sorriso? Morou em Sorriso por um período da vida dele. E está aqui conosco, nosso diretor-geral lá em Curitiba, está aqui em Foz do Iguaçu hoje. A Rádio Sorriso, que conta a história daquele lugar lá, o cidadão aqui que levou para lá, olha, inaugurei. Que bacana. Tinha 3.800 moradores no município, 1988. E hoje é um município de mais passa de 100 mil pessoas. pessoas. Passa de 100 mil pessoas. Belo município. Com distritos a 150, 130 quilômetros da sede do município. E naquela época nem tatu de chuteira passava nos 6 meses de chuva. Mas, enfim, o Iedo Madaloso está chamando a atenção para o programa dele amanhã na rádio aqui, tá aqui o Encontro Nestor, das Águas. Doutor Nestor. Então o doutor Nestor conhece lá todo mundo. O meu irmão foi por 2 vezes secretário de saúde lá do município. É o Elcio, meu irmão, é advogado também. Foi chefe do senhor? Então, estamos em casa aqui, secretário Beto Preto. E eu conheço muita gente de Apucarana. A Sônia, a Sônia Maria Doutor Pessan está assistindo. Família Pessan, claro. Aqui de Capanema, rapaz. A Maria de Lourdes Hoffmann de Toledo, um beijo para você, Maria. Isso. O pai da Maria foi, quando vivo, faz alguns anos que faleceu, o senhor Marcelino, ele era foi prefeito de Capanema e era o vereador mais antigo em atividade de maioridade. Contava com 83 anos de idade. Olha aí. E era vereador ali em Capanema. Capanema, as pessoas têm uma longevidade, né? É a vizinhança do parque. É o parque aqui. Deve ser isso. Que o vermelho quer abrir a estrada. O negócio, lá em Toledo, o Luiz Hoffmann, que é o falecido marido da Maria, empresta o nome de um parque muito bonito que foi inaugurado lá em Toledo. Olha só. O parque Luiz Hoffmann. Tivemos ontem lá, nessa reunião da Pfizer, e também entregando... O Beto Lunite está indo bem lá ou está indo bem? Grande prefeito. Fui prefeito junto com ele no primeiro mandato. Certo. Aí ele ficou fora 4 anos e agora nos reencontramos, eu como secretário de Estado e ele como prefeito. E ontem estivemos lá entregando 48 automóveis para os municípios da 20ª Regional de Saúde, para o Programa de Saúde da Família e o incentivo do governo Ratinho Júnior para a retomada dos trabalhos das equipes de saúde da família. Grande programa que já existe há mais de 20 anos e que nós estamos incentivando agora. O Tiago Tato de Souza, o senhor da Secretaria, pessoa que o senhor possa me dar uma atenção do caso, eu acho que é aquele menino do Exército, que tomou a vacina, né, que num contingente de vários outros soldados, ele foi vacinado e uma coincidência terrível, e tudo indica que possa ser alguma coisa em relação à vacina, uma coincidência terrível, é que ele perdeu todos os movimentos. Importante fazer esse relato na Secretaria Municipal de Saúde de origem, pode ser uma reação adversa, e aí o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde vão proceder todo o processo de vigilância. Pessoalmente, nós vamos passar para o senhor, secretário, porque é um caso rumoroso. Vamos verificar. Aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu. Vamos verificar. É um caso que aconteceu. E tem também uma ouvinte, antes de eu falar, a Magda. A Magda, ela diz o seguinte, que ela não concorda com algumas colocações aqui
feitas pelo senhor e até alguns de nós aqui, que tem pessoas vacinadas com as 2 doses que já pegaram Covid com Sim. uma ou com 2 doses. Sim, Pessoas sim. não vacinadas que conviveram com essas pessoas e não pegaram. Também ocorre de pessoas casadas que o marido testou positivo, a esposa testou negativo. É verdade, Magda, mas o que é bom que a gente sempre lembre, Magda, é o seguinte: nenhum momento alguém disse que a vacina ela pegava e impedia que o cidadão não pudesse ser infectado. Não é isso. O que se diz da vacina? Ela colabora muito com isso e que se o cidadão for infectado, o vírus não terá a força que ele tem de letalidade, de agressividade, seja qual o termo que venha escolher, em relação àqueles que não são vacinados. Exatamente. Né? O Nestor tem uma fala muito importante sobre isso. Se Doutor quiser. Nestor, diga lá então. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, eu que agradeço eu poder ocupar os microfones aqui da rádio novamente. Um bom dia a todos os iguaçuenses e toda a população da região que nos escuta agora. Essa questão é extremamente importante para que a gente não confunda as coisas. Como você estava falando, a vacina ela não impede a transmissão do vírus. Não é essa a função primordial dela. A função primordial da vacina num cenário de epidemia, é de proteção coletiva. É onde a gente tem a diminuição dos óbitos, principalmente. A nossa intenção maior da vacina era diminuir o número de pessoas que estavam morrendo. Era essa a principal intenção. Na mesma lógica, diminuir o número de casos graves internados por conta dessa doença e também o número de pessoas que desenvolviam a doença de uma maneira ou de outra. Isso a vacina fez com sobeja eficiência. Muito claro, o secretário falava aqui, relatava aqui dos microfones, que há 6 meses atrás, nós não tínhamos espaço nos nossos hospitais em leitos de UTI. Uma fila de mais de 700 pessoas esperando um leito de UTI para poder ter o atendimento. Esperavam em unidades de pronto atendimento, em hospitais de retaguarda, mas o leito de UTI estava ocupado. A gente teve todo o cuidado, teve todo o carinho com essas pessoas, no acolhimento, no atendimento secundário, mas o leito que precisava estava ocupado com uma fila enorme. E a vacina veio e resolveu esse problema. Ela deu a capacidade coletiva de diminuir esse número de casos por conta da quantidade de pessoas vacinadas. Por óbvio, e como você falou, a gente sabe que não é impeditiva de transmissão. Porém, quanto mais pessoas vacinadas, maior a perda da força do vírus, como você mesmo falou. E quanto a gente consegue a perda da força do vírus, ele diminui o quantitativo de doença feita e vai encontrando pessoas vacinadas provoca menos doença. Queda do número de infectados, queda no número de pessoas internadas, queda no número de óbitos, que é isso que a gente está vendo. Então, essa é a mentalidade que nós vamos ter para poder entender o benefício da vacina. Um benefício muito maior do que não tomar, do que ficar exposto. E o que a gente tem visto, não só aqui, relato ontem dos ministros da Argentina, dos ministros do Uruguai, do ministro da Saúde do Paraguai, de que a maioria das pessoas que hoje têm desenvolvido a doença são pessoas não vacinadas. A maioria das pessoas que estão internadas nesses países são pessoas não vacinadas. A maioria das pessoas que têm vindo a óbito nesses países são pessoas não vacinadas. Não que pessoas vacinadas não possam desenvolver doença e vir a óbito eventualmente, mas é um número infinitamente menor daquelas que não tomaram vacina. 12h26, Dante. Secretário, eu escuto algumas registros, notícias de outros estados, outras cidades, dizendo, em alguns, como Rio de Janeiro, por exemplo, 90% das pessoas internadas hoje são não vacinadas. E assim, em alguns lugares a gente vê isso. Tem esse número no Paraná para a gente poder ter uma ideia dos internados? É claro que, por exemplo, Foz do Iguaçu tem uma média de 15 internados na ala Covid hoje, né, o que é muito menor do que era antes, mas a gente não sabe se essas pessoas foram vacinadas, não foram. Porque aí, em cima disso, eu pergunto o seguinte, a gente vai ficar com tantas restrições e não podendo aglomerar e, de repente, shows não podem acontecer, porque também é uma economia, por causa dessas pessoas que se recusam a se vacinar e nem sabemos se elas algum dia vão querer. Né? Dante, você você foi cirúrgico aí na abordagem, porque qual é o panorama e o horizonte que nós queremos ali na frente? Se a gente, claro, todos têm o seu direito, desde que não atrapalhe o direito do vizinho, né? Então, assim, é direito e é legítimo não se vacinar. No Brasil é assim. Mas o fato de não ter essa vacina
nós somos obrigados a não ter tomado a vacina, somos obrigados, por outro lado, todos nós que fomos vacinados, a tomar decisões de manter leitos de hospital, que são caros, com equipes, com ventiladores, com medicamentos à disposição para a eventual presença de cidadãos que venham a precisar desse leito. O fato é que não é barato combater o coronavírus dentro do hospital no Paraná. Nós temos que parar outros serviços para manter os serviços do coronavírus, do enfrentamento ao coronavírus. São milhões de reais que são colocados todos os meses para manter isso. Agora, nós estamos diminuindo, estamos restringindo. Nós fizemos um cálculo no hospital, num grande hospital privado, que atende o SUS em grande quantidade de pacientes, chegamos a ter lá mais da metade dos internados não vacinados. Então, é claro, e como é líquido, cristalino, transparente, quem não tomar vacina vai acabar adoecendo. Mais dia, menos dia. A gente pode achar que é herói, que não vai, que a sua imunidade está muito boa, está forte, tal. Em algum momento, você será colhido pelo vírus. E a evolução entra no batidão geral lá do início da pandemia. Muitos vão ficar bem, alguns nem vão saber que ficaram doentes, mas alguns vão adoecer, podem ir para um leito de hospital, pode acabar na UTI. Na UTI é meio a meio. Metade volta, metade não volta. É essa conta. Eu queria pedir com isso aí, mais uma vez, mudança de atitude a você que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui pela Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Com muito respeito, sabe? Eu respeito muito o seu direito legítimo de não tomar vacina, mas eu também respeito mais ainda a sua vida. Por isso que eu quero pedir que tome a vacina e mudem de atitude. Secretário, na linha conosco aqui o Vilmar Andrioli, mas antes, porém, eu quero registrar aqui, olha onde é que estão nos assistindo, lá em Roraima, hein? Olha aí. Roque Luiz Facione está nos assistindo. Que bacana. Lá em Roraima. Que bacana. O senhor está ficando famoso, daqui a pouco já sai para presidente, nem para deputado mais. Presidente do bairro. Eu sei, Quando eu sei. fala lá, Quando ele começa na política, não, é que eu sou... Ministro da Eucaristia. Né? Muito respeito. 12h29, o Vilmar Andrioli, que é, inclusive... Também pertence à família Rafaim, que tem... Lá em Roraima. Não. O Vilmar é daqui. O Vilmar foi nosso vereador aqui, marido da Nancy Andrioli. Opa. O Rafaim, o hotel, Rafaim, tudo. Sim. O Vilmar está junto com o povo. Vilmar é um grande líder do setor de turismo e do setor de hotelaria, e por isso a Cida veio me perguntar aqui, da fila dos que estão querendo fazer pergunta para o senhor, eu estou premiando aqui o Vilmar, porque eu acho que eu premio um segmento. Vilmar, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo programa, primeiramente. Parabéns ao secretário presente com vocês. A pergunta é a seguinte. Hoje nós tivemos reunião de sócio e a preocupação nossa foi o seguinte. Rio de Janeiro vai lotar com o carnaval. Não tenha dúvida nenhuma disso. É o portal de entrada do Brasil pelo turista europeu, americano, enfim, todos eles. A nossa preocupação, já que a Europa, mais de 35% não são vacinados e virão para o carnaval do Rio, e eles tirarão um dia do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu. Pessoas que não foram vacinadas. Tem como fechar as portas no Paraná para pessoas não vacinadas? Essa é a pergunta que eu faço, doutor Nelson. Ok, secretário. Agradecer a pergunta do Vilmar, é uma pergunta profunda. A gente tem que pensar nesse contexto dessa forma. Até porque é necessário, na vinda para o Brasil, informar se tomou ou não tomou a vacina. Tem tudo isso. Até pouco tempo atrás, não sei se caiu isso, tinha até uma quarentena de 10 dias para quem Sim, eu acho viesse. que ainda permanece, tem que avaliar isso aí. Agora, ele tem razão. Agora, num contraponto a essa pergunta que ele faz, eu quero dizer que Foz do Iguaçu se comportou muito bem no quesito de preparar o retorno. Tanto é que os hotéis hoje já estão cheios, né? Sim. Muito diferente de... Eu tenho vindo aqui a cada mês e meio e a gente tem percebido como os hotéis já começaram a retomada forte, graças a Deus. Mas graças também a todos eles que se uniram aí e fizeram um esforço de organização, de segurança biosanitária. E acho que tem que continuar assim, viu, Vilmar? Mesmo que nós tenhamos liberação de carnaval, de tudo aí, nós temos que continuar assim. Vamos receber muita gente aqui no Paraná, muita gente em Foz do Iguaçu, e eu quero pedir a todos aí do setor hoteleiro também que se mantenham unidos para poder fazer esse esforço esse esforço biosanitário
para manter tudo aberto. E a gente poder dar até um exemplo de como é que se organiza, sabe? Porque senão a gente perde emprego, perde riqueza, perde a geração de dinheiro circulante. Aqui, Foz do Iguaçu é a janela do mundo. Precisamos estar juntos e parabenizar o setor. Nós vamos buscar essa informação, viu, Rodrigo Rossi, que nos acompanha aqui, e depois a gente repassa isso por escrito aqui para a Rádio Cultura. Porque, para o senhor ter uma ideia, o feriadão aí botou 40 mil forasteiros. Forasteiro que carinhosamente nós falando, né? De turistas que vieram para cá. Sim. Então vem uma multidão, né? Todo lado. De todo lado. Por isso que eu queria ressaltar a importância da vacina. Em outra época, se essa multidão tivesse vindo sem o povo de Foz do Iguaçu estar vacinado, a gente veria uma corrida desabalada de pessoas infectadas aos hospitais, às unidades de atendimento, procurando o atendimento para tratar do coronavírus. Não vimos isso agora, porque há um índice muito alto. A cobertura vacinal de Foz do Iguaçu e do Paraná está muito alta, muito boa. Nós precisamos pegar a rebarba, aquele que ainda não tomou, que não se convenceu. E esse é um diferencial daquilo que a gente está vendo agora na Europa. Países como a Alemanha, como a Holanda, como a Polônia, que não atingiram uma cobertura vacinal segura para um retorno tranquilo, estão vendo agora no inverno esse retorno do vírus, tendo que fazer restrição, 3 semanas de lockdown na Holanda, na Áustria, na própria Alemanha, que a gente viu uma notícia com ontem. Overbooking de utilização de leitos de leito, UTI. faltando pessoal para atender as pessoas, mesmo com os leitos à disposição. Veja só que loucura, tendo que colocar pessoas para serem atendidas em outros países. A diferença do Brasil é a cobertura vacinal. Continuando assim, a gente vai conseguir vencer. Precisamos vacinar. 12h34. Nélio, vamos indo para o final do programa, sem intervalo, hein? É verdade. Manda a conta lá para a Secretaria de Saúde depois dos nossos anunciantes. Não sei, porque pela pergunta aqui... Claro, tem que dar mão para nós lá também, ué. E quais são os anunciantes? Fala aí, vamos pôr no ar. Mas eu não sei se pela conta e pelos dados que eu vou apresentar agora, vem alguma coisa lá da Secretaria de Saúde. Vou explicar por quê. Falar. Eu estou aqui com... São mais de 100 páginas do relatório do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde, botando aqui quais são os custos da saúde pública em Foz do Iguaçu. E eu vou arredondar os números, porque 296 milhões de cacarecos até 31 de agosto. Desses 300 milhões em números redondos, o município teria investido 64% desse valor. O governo federal, 34%. E o governo do estado do Paraná, apenas 2,55%. A pergunta é, isso bate? E se for, por que tão pouco assim do governo do estado na saúde de Foz do Iguaçu? E aproveito e pergunto, e põe as duas respostas junto, por parte do Conselho Municipal de Saúde, a pergunta quanto a tal da UTI pediátrica para Foz do Iguaçu. Boa. Essa eu ia perguntar para Deixa eu ter que eu respondo no final. Eu acho que essa questão dos valores, ela está muito relacionada com a execução daquilo que vem para Foz do Iguaçu. Daquilo 84 mil reais para botar o número em reais. Daquilo que Foz do Iguaçu recebeu efetivamente. Mas a gente tem que lembrar que o governo do estado faz um grande investimento na saúde de Foz do Iguaçu que não aparece nas contas do município, que é o contrato com o Hospital Costa Cavalcante, que aí remonta o contrato que foi realocado, que remonta a quanto por mês? Novo contrato. Quanto por mês, secretário? 2,5 milhões por mês. 2,5 milhões por mês. Se a gente fizer... Além disso, também tem um incentivo do próprio Hospital Padre Germano Lauck de 1.600.000 por mês. Então, só nesses cálculos a gente vai aí para quase 50 milhões de reais por ano. Seria omitido pelo relatório municipal? Não é que omitido, é que esse dinheiro não cai diretamente na execução do Fundo Municipal de Saúde, entendeu? Nélio, deixa eu entrar nessa questão aqui, porque eu acompanho bem esse negócio aqui. O hospital municipal, ao tempo que a dona Ivone era prefeita, nós estamos falando aqui de 3 anos, 4 anos, secretário. Ele teve, a dona Ivone foi lá, jogou a toalha para o governador Beto Richa e falou assim, toma lá que o filho é teu, que eu não quero mais, não posso, isso é emblematicamente falando aqui, né, porque não tinha dinheiro. O governo do estado veio colocando dinheiro, né, eu me lembro que o Caputo, o Beto Richa tiveram aqui, que até o Paulo McDonald, meu Deus do céu, se o governo do estado tivesse me mandado dinheiro para mim quando eu era prefeito, tão quanto estão mandando agora. E o governador Ratinho Júnior não recuou em doses cavalares desses convênios, desses compromissos. O André Buriasco, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde... Fizemos um rearranjo.
Esses valores que estão sendo ditos vieram para a 9ª Regional de Saúde, não especificamente da Foz do Iguaçu. Estou repetindo aqui o que o presidente do Conselho... Não, nós temos um dizendo. incentivo publicado como deliberação da Comissão Intergestores Bipartite, mensal aqui para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que chegou a ser mais de 2 milhões de reais. Hoje na casa, nós fizemos uma tratativa com o prefeito Chico Brasileiro. Os recursos foram sendo mantidos até agora. Alguns credenciamentos de leitos de UTI e outros serviços foram conseguidos junto ao Ministério da Saúde, que passou a remunerar um pouco também. E nós temos hoje em torno de 1.550 a 1.650.000 por mês mantido aqui de incentivo para o funcionamento do Hospital Regional, Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que é um hospital que faz um serviço muito interessante aqui para a região de Foz do Iguaçu. Todavia, há também a manutenção, neste governo, o governador Ratinho Júnior, do contrato, mesmo no município de Foz do Iguaçu, tratando-se de uma gestão plena junto ao Ministério da Saúde, o governo do Estado, no mandato anterior, assumiu esse contrato. É um contrato que vinha na casa de 1.900.000. Posso estar equivocado dos números? Nós tivemos agora um acréscimo de quase 500 mil reais. Foi para 2,5 milhões. E também aproveitar e anunciar o seguinte: estamos fechando a articulação, vamos fazer um aditivo agora nesse contrato recém-assinado para a manutenção dos leitos de UTI pediátrica, 5 leitos de UTI pediátrica lá, e de 8 para 12 leitos de UTI neonatal. Nós vamos abrir, ou são 4 ou 5 leitos de UTI neonatal a mais, para poder fazer a manutenção desses custos, desses leitos de UTI pediátrica e neonatal. Então, é uma demanda... No Costa, secretário. No Costa Cavalcante. No Costa Cavalcante. Nós entendemos, o prefeito Chico também entende que esse tipo de ação é melhor que fique no Hospital Costa Cavalcante, que já tem toda a expertise colocada lá. Então, com bastante tranquilidade, estamos tratando disso em alto nível com a direção do hospital, com o apoio da Itaipu também. Vai acontecer, vai dar certo. O Ministério Público, o doutor Mafra, também tem acompanhado isso. Eu estou até devendo uma visita para ele, pessoalmente, mas queremos fechar logo esse acordo para colocar em funcionamento os leitos aí na plenitude nas próximas semanas, esse ano ainda. É importante frisar, a demanda por leitos de UTI pediátrica ela é menor que a demanda por leitos de UTI neonatal. Nós precisamos fortalecer principalmente essa rede materno-infantil. Mas existe. Então, para que não exista nenhum tipo de desassistência, estamos montando essa estratégia com o Costa Cavalcante, que é um contrato do governo do Estado. Se tem 2,5 milhões por mês lá, fatalmente são 30 milhões ano. Lá no Hospital Padre Germano Lauck, se é 1.600.000 reais por mês a mais, 19 milhões. Fatalmente são 19 milhões. Então, a nossa conta aí já chegou em 50 milhões de saída, sem falar de outros avanços, de outras situações. Mais importante frisar, sempre a preocupação total da Secretaria de Estado da Saúde com a fronteira, não apenas com Foz do Iguaçu, com os outros municípios também, mas principalmente com Foz do Iguaçu. Porque além de ser fronteira, além de conviver com uma metrópole que não é apenas de 300 ou 400 mil habitantes, mas que conta com Cidade de Leste, conta com o norte da Argentina, nós também temos aqui o fluxo turístico que não cessa. Secretário, eu conversava com o doutor Mafra há 2 dias e também falamos sobre essa questão e tal, eu estava conversando com ele no particular. E é o seguinte, o lado negativo de uma unidade de terapia, uma UTI pediátrica, eu não sei que raias sabe, que a gente pode classificar. Pegar uma criança numa necessidade, deslocar para Francisco Beltrão, Pato Branco, são mais de 200 quilômetros de distância, né? Quer dizer, aí tem o familiar, tem a mãe, com essa logística toda, quem leva, quem traz, quem banca. E nós, com uma regional de saúde, como diz o senhor, com um potencial de mais de 1 milhão de pessoas por aí andando. Então, olha, tomara que isso venha logo. É um compromisso nosso, estará aí rodando nos próximos dias. Só para dizer que tem gente em Francisco Beltrão assistindo e ouvindo o senhor,
Um abraço. A Clarice Schmidt, que é de Palmas, está ouvindo o senhor também. A Maristela Reich está dando boa tarde. O Jorge Ampessan, que é professor lá na tua terra, lá em Apucarana, também está assistindo o senhor aqui no Contraponto da Rádio Cultura. Não, aqui o senhor fala... né? Muito obrigado. De repente ele vota no senhor. 12 horas Mas e... eu não sou candidato. Não tem eleição. O quê? Mas vai ficar secretário de saúde até quando? Domingo não tem eleição. Não tem eleição domingo. A Alexandra está dizendo aqui, sou fã desse secretário de Antes de ser candidato a qualquer coisa, eu sou médico. Não, eu sei. O médico não abandona o paciente. Nós temos que ir até o final dessa pandemia e ganhar. Então para encerrar o programa, para quem tem as qualificações que o senhor tem no setor de saúde, esse vírus aí, por aquilo que o senhor tecnicamente sabe, tem conversado, tem acompanhado... Você sabe que eu fiquei doente, né? Eu sei disso. Fiquei 9 dias internado. Sei disso. 3 dias com febre que não baixava. Eu agradeço ao céu, secretário, porque quando o vírus ouvia falar meu nome, ele lambia os beijos. Ele falava, é esse. É esse que eu vou pegar. É esse o cara certo. É nesse que eu vou. Onde é que ele mora mesmo? Me dá o CEP dele, que eu vou dar uma chegadinha lá. Ele tem mais de 60, só tem diabetes, tem hipertensão. Agora vai. E eu falei, agora vai. O que tinha para dar já deu. Atenção, piazada, tchau. Graças a Deus, nada aconteceu, estou vacinado, esperando a hora que chegar a vez do reforço, vou tomar o reforço da vacina. Não fui sommelier de vacina para escolher e experimentar qual seria a melhor. Eu falei, qual que está aí na bica? É essa que vai. Entendeu? Exato. E graças a Deus... Quanta coisa que nós passamos, até negócio de escolha, sommelier... Porque quanta coisa, né? Que já foi. Porque a gente vem... remédio. Vem observando. Caramba, quando você começou a vacinar nos Estados Unidos, que chegou primeiro a vacina na Europa, chegou primeiro, e você está ouvindo o governo francês, o governo alemão, o governo inglês, todo mundo diz, está diminuindo, está vacinando, está diminuindo, está vacinando, está diminuindo. Daqui a pouco colocaram aqueles ingleses transparentes, que eles ficam primeiro, eles não têm cor, quando começa o verão lá, eles não têm cor. Eles ficam vermelhos. Daí ficam pimentão, aí depois eles ficam até meio que bronzeadinhos e tal. E quando começaram a ir para os parques, e o Central Park norte-americano, você está vendo que a única coisa nova que teve no mercado foi a vacinação. Ontem tinha correndo notícias internacionais que alguns medicamentos a ser consumido via oral, né, já são testados, que ajudam a prevenir, que ajudam a combater, que diminuem os sintomas, que já estão sendo testados. Que custa bem baratinho, passa de €1.000 por hora, mas, entendeu? Então, até chegar a isso, tem uma vacina gratuita no posto de saúde. Exatamente. Exatamente, você está correto, é isso aí. Não tem... eu posso, se você me permite... À vontade. Se a gente tem mais alguns segundos aqui. Tem para o senhor dizer como médico, homem de saúde, como é que o senhor vê aí um cenário daqui 6, 7 meses, ou nós vamos estar correndo atrás desse bicho ainda? Não, na verdade, até é uma percepção pessoal essa que eu vou te falar. A vacina, a Coronavac, a base tecnológica dela é a mesma da vacina da gripe, influenza. Todo ano, a vacina da gripe influenza desse ano é diferente da do ano passado. Por quê? Elas pegam lá as cepas mais diferentes e mais prevalentes e juntam na fórmula e fazem a nova vacina. A vacina do RNA mensageiro da Pfizer, do vetor viral da Janssen, né? Isso, da AstraZeneca, né? Elas não têm essa possibilidade. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, olhando para 2, 3, 4 meses, essas vacinas vão ter muita serventia. Ali na frente, talvez tenha que mudar um pouco, mas as próprias farmacêuticas já estão preparando esse up, esse pulo de tecnologia. Então, nós vamos ter vacinas, sim, que vão dar certo, que vão corresponder, e por isso que a gente tem que manter vacinando. A Coronavac saiu na frente, ajudou muito, mas a Coronavac dá uma possibilidade aí de 6 meses, 8 meses de imunidade, e depois vai acabando. Então, é importante que nós possamos continuar acompanhando isso de perto. A nossa Fiocruz e Butantan, secretário... Grandes laboratórios. Dá para fazer vacina brasileira? Dá. O Butantan está falando agora na Butanvac, que é na mesma base da Coronavac. Não sei se isso vai se manter, porque as outras são um pouco mais evoluídas.
tecnologicamente falando. E a própria vacina da AstraZeneca é montada na fábrica da Fiocruz no Rio. Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos, nós vamos vencer desde que tenhamos aqui, entre todos nós, e o rádio é fundamental, o rádio entra no ouvido do cidadão, vai lá na cabeça dele, faz ele girar o pensamento, fala, tem que vacinar. A vacina é fundamental. Se tiver que vacinar a cada 6 meses, nós temos que nos preparar para vacinar. Então, é fundamental seguir isso de perto. E por isso a imprensa tem sido tão importante nesse momento. Eu faço questão de frisar isso. Agora, Nelson, se me permite, no mesmo raciocínio, que no posto de saúde mais próximo ali, Dante, tem a vacina para combater o coronavírus, nós também temos a vacina da polio, tem a vacina do sarampo, tem as outras vacinas. Estamos no momento, inclusive o ministro Queiroga está aqui hoje, por causa disso, chamar atenção para a multivacinação, nós estamos deixando cair a níveis muito baixos a vacinação de outras doenças, que todo mundo só focou no coronavírus. Tem que focar no coronavírus, tem que falar, gente, não pode ter uma casa no Paraná sem vacinar para o sarampo. Ficamos 21 anos sem sarampo no Paraná. Voltou porque ao longo do tempo, 10%, 15% não se vacinaram. E essas crianças começaram a crescer e nós temos hoje adolescentes, adultos jovens de 20, 25 anos que não se vacinaram. Por isso que voltou para o sarampo, para Londrina, para Curitiba, voltou a circular no Paraná. Isso pode acontecer com a polio. O perigo que a gente corre se não tomar a gotinha. Puxa, é tão fácil. Então tem que tomar, tem que fazer a vacinação acontecer. Secretário, não apenas no Covid, mas também no não Covid. Eu defendo uma política de saúde de Estado que tem certas coisas que somente um conselho médico poderia excepcionalmente isentar alguém, uma criança, por exemplo, de se vacinar. Tá certo? Exatamente. Somente Essa criança não pode tomar. Não pode, porque tem, porque não sei o quê, porque senão eu quero, eu não quero, minha mulher não deu atenção, meu filho não sei das quantas. Por favor. O caro é uma criança infectada. Esse é o caro. Para ela, particularmente, para aquilo que vai ter que ser pago. Se ela infectar um berçário, qualquer coisa, é um Deus nos acuda, e quando não, Exatamente. gente levando a óbito e etc. Doutor Nestor, a sua graça completa, como diz o pessoal do Sul, com certeza o senhor não é do Nordeste. É do Pato Branco daí. Nestor Werner Júnior. O Nestor Werner Júnior, nascido e criado onde? Pato Branco. Em Pato Branco. E tal. O pessoal da Marreca lá diz que o importante é a cidade de Marreca, não tem nada de pato lá. O quilômetro 55 é um bom lugar para se morar também. Tem gente ouvindo. Tem gente ouvindo lá no Chico Beltrão. Até o pessoal do Jacutinga vai te pegar. Eu não posso falar muito mal de lá. Aliás, eu tenho que falar muito bem porque foi lá que eu escolhi a minha mulher, então a minha companheira ela é de lá, então... Não, quando o cara começa... Francisco Beltrão começa a querer conversar. Já foi. Nélio, eu vou contar para o Guto Silva que o senhor andou negando a raça lá da terra de vocês. Aí isso aí. O Guto vem aqui também. Mas bacana ter vindo aqui, muito obrigado. Secretário Quero vir muito uma hora obrigado, aqui para a gente viu? bater um papo de futebol. Vamos falar Entende do do riscado? Pô, Olha, o senhor... eu comentei uma temporada inteira lá do Home Sport Apucarana. Então é amigo do Vicentino. Aí é o seguinte, eu entrevistei o senhor, talvez o senhor não esteja lembrado, em dezembro de 2019, lá na CNT, num programa chamado Jogo do Poder. O senhor foi lá e eu fiz uma entrevista com o senhor. E naquele momento era tudo uma expectativa, né? Eu conversei com infectologistas, a secretária de saúde do município à época, o próprio prefeito Rafael Greca, e a gente tinha toda uma expectativa, né? E tinha aqueles argumentos, por exemplo, do deputado Osmar Terra, que é colega do senhor como médico, também é médico, foi secretário de saúde, um homem, e começou a entrar numa linha de dizer o seguinte: meu Deus do céu, é um crime dizer que vai ter tantas pessoas mortas no Brasil se não ser cuidado, isso aí não vai passar de 3 mil, 4 mil, tentando talvez tranquilizar ou falando pelo conhecimento que ele tinha. O fato é que nós estamos com 612 mil pessoas mortas no Brasil e com certeza muitas delas talvez pudessem ter evitado, digamos isso, né? Ou por desatenção, ou por cuidado, ou. O fato é que 600 mil pessoas mortas em menos de 24 meses é um
pelo mesmo Absurdo. motivo é um absurdo. Muitos municípios estão apresentando maior quantidade de óbitos dos últimos anos no ano 2021. É verdade, é verdade. Então, isso demonstra que mudou. Algo né? mudou. Então, a gente tem que ter todo o cuidado, realmente. Obrigado pela sua... Eu que agradeço. A gente falava, até você puxou um assunto, no início da pandemia, que teríamos no Paraná, na pior das hipóteses, 4 ou 5 mil óbitos, falando que a pandemia teria 4 meses ou 6 meses, fazendo uma ilação com a influenza H1N1 em 2009. Ela não teve 4 meses, ela já está com 21 meses. Aquela história do inverno, aí pegou Manaus, que quando está bem fresquinho, está 35. Não, e aí, o que é o Manaus? O Manaus é a mutação da virose que é respiratória do inverno. Ela vem mudando, se adequa na região amazônica úmida e cria todo aquele caos que criou. E depois ela vem e se espalha. Aí fala, não tem nada pior. Vem a variante Delta, que era natural da Índia, inicialmente descrita na Índia, que se espalhou rapidamente. E o Brasil tem mais informações, nós temos mais transparência, as coisas acontecem mais aqui. Então, por isso que a gente está mostrando. Todo dia tem um boletim. Nosso boletim é o mais fidedigno dos estados, porque nós testamos mais do que os outros estados. O Paraná é o estado que mais testou proporcionalmente no Brasil, mais do dobro de São Paulo. Agora, nós temos dados mais dignos. 40 mil óbitos no Paraná, outros estados têm óbitos que ainda vão entrar. E nós temos aqui um dado mais próximo da realidade. Agora, tudo isso demonstra o quê? É enfrentamento. Mas o melhor de tudo é não ter óbito. O melhor de tudo é não ter máscara. Secretário, eu vou aproveitar a agenda do senhor em 1 minuto aqui. Nós estamos com 10 minutos além do tempo do programa. E só para dizer que o Jorge aqui observou que para isso ser feito, nas escolas o filho não foi vacinado, deve ser encaminhado a posto de saúde e tal. Ou seja, fazer um controle maior para as crianças naquilo que a gente estava falando aqui. Criança tem que ser vacinada ou não? O adolescente já está autorizado, 12 a 17 anos, e ontem mesmo a gente conversava sobre isso com o ministro Marcelo Queiroga. Tem um custo envolvido nisso no momento em que houver a aprovação de uma vacina pela Anvisa. Lá nos Estados Unidos e na Europa está a caminho, nos Estados Unidos já foi aprovada a utilização de uma dose especial da Pfizer. Eu entendo e defendo a vacinação também de crianças de 5 a 11 anos. Aguardamos isso. Agora, entre ser aprovado e o Programa Nacional de Imunizações absorver, tem um tempo. Nós aqui no Estado do Paraná vamos dialogar desde o início. Nossa postura com o Ministério da Saúde foi de diálogo, não foi de enfrentamento. Nós fizemos diálogo, independente de quem esteja na cadeira de ministro. Nós aqui buscamos entendimento. Passou isso com o ministro Mandetta, com o ministro Nelson Teixe, ministro Pazuello e agora ainda mais com o ministro Marcelo Queiroga. É uma relação direta, de gentileza, de diálogo, não de submissão, mas de um diálogo franco, olho no olho. Ontem mesmo falei, ministro, além da questão orçamentária, temos que pensar também que esse pode ser o pulo do gato, onde nós vamos fechar efetivamente o ciclo de contaminação. Mas ainda dependemos do Ministério e o diálogo está sendo feito. Eu defendo muito o Programa Nacional de Imunizações desde o início, quando muitos municípios começaram a se movimentar para comprar diretamente a vacina de São Paulo, para negociar com outra. Falei, não pode existir essa quebra desse elo de ligação. É ele que garante que o município sede, a capital do estado, seja vacinada com a mesma vacina que vacina o seu menor município, de menor concentração de renda, que lhe é vizinho ali na região metropolitana. O retrato está no mundo com países pobres. O retrato está no mundo com países pobres. E aqui no Brasil isso deu certo por causa desse PNI de novo. Tem mais de 30 anos. Ele acontece, ele é real, ele é palpável e ele independe também de governos, de secretários de Estado, secretários municipais. Por isso que a gente tem que se juntar e defendê-lo. Mais uma vez, ele deu respostas. 12h56, mais do que importante a entrevista com o secretário de Estado, Beto Preto, o secretário da Saúde, o doutor Nestor Werner, também da equipe do secretário conosco aqui, conversando.
Final de semana chegou, sextou, como diz a gurizada, um Sextou. iacacá bem grande no final Mas de tu semana. não sextarás. Né? Não é assim? E que essa gurizada também começa a dizer, eu me vacinei. Exatamente. Porque tem um grupinho aí que está meio relaxado da gurizada. Então é o seguinte, segunda-feira, para o senhor que acompanhou o programa no período da noite, porque 8 horas da noite a gente reprisa o programa, boa noite para o senhor, boa noite para a senhora, até segunda-feira. Eu fico fora do ar de hoje até o dia 5 de dezembro, tá? Mas a gurizada aqui, que fica muito melhor do que quando eu não tô, vão tocar o programa Contraponto da Cultura, Voz do Povo. Tchau para vocês e até a volta. A Rádio Cultura apresentou Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: conte com o crédito rural 360 graus da Cressol. Crédito para quem nunca para. 12 horas e 57 minutos. Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você. A Unidade Industrial de Aves da Lar Cooperativa informa que dispõe de vagas operacionais e está contratando. Para agendar uma entrevista, procure a agência do trabalhador de sua cidade. Esteja munido dos documentos pessoais: RG, CPF, reservista ou alistamento militar, comprovante PIS, comprovante de residência, carteira de trabalho. Ex-funcionários devem solicitar recontratação prévia por telefone ou WhatsApp. Há vagas para diversos municípios da região oeste: Céu Azul, Diamante do Oeste, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste. Contato para maiores informações pelo fone 45-3262-8721 e o WhatsApp 459-9158-0971. A gente sabe que na hora de construir ou reformar, ter uma loja parceira com marca de qualidade, equipe especializada e, é claro, bom preço e condições excelentes para pagar é algo muito importante. A Districal Materiais para Construção tem tudo isso. Preparamos ofertas imperdíveis para você. Ouça só essas: argamassa AC1 20 quilos Hipermassa, R$10,90 unidade à vista. Telefibrocimento 4mm Eternite, R$19,80 unidade à vista. Caixa de gordura Amanco, R$279,90 unidade à vista. Tanque Marmofibra 60x60 cinza nobre, R$119 unidade à vista. Kit acessórios 5 peças Leão, R$65,90 unidade à vista. Districal Materiais para Construção. Venha nos visitar na rotatória da Avenida Costa e Silva. Fale com nossos vendedores ou ligue 3028 8040. Esquenta Black Friday na Pernambucanas, com toda a loja em até 12 vezes sem juros nos cartões Pernambucanas. Smartphone Motorola a partir de R$ 649,90. Ventilador Britânia 10 pás super silencioso de 359 por 199 ou em 10 vezes sem juros de 19,99 no cartão Pernambucanas. Samsung A12 64 GB em 12 vezes sem juros de 87,40 no cartão Pernambucanas. Seu celular usado vale desconto. Corre para Pernambucanas de Foz do Iguaçu. Confiram as ofertas para esta sexta e sábado no Mercado e Açougue Iguaçu ou enquanto durarem os estoques. Bife posta vermelha quilo, R$ 29,85. Costela bovina minga quilo, R$ 19,95. Agulha bovina quilo, R$ 18,95. Paleta suína com pele quilo, R$ 11,95. Músculo com osso quilo, R$ 18,95. Fraldinha bovina quilo, R$ 39,85. Coxa e sobrecoxa especial quilo, R$ 7,45. Aos domingos, frango e carne assada, maionese e mandioca. De segunda a sábado fazemos delivery na região. O Mercado Iguaçu agora tem estacionamento próprio para os seus clientes. Mercado e Açougue Iguaçu, na Rua Tibagi, 720 no bairro Campos do Iguaçu. Fone 3028 4362. 70% de desconto na Óticas Carol.